Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 14. 1 Coríntios 10, 14. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vou ler outra vez. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O povo de Deus sempre sofreu por praticar atos de idolatria. Aprendeu um costume com as nações pagãs e sempre se deu mal. Israel sempre se deu mal por praticar a idolatria. Por causa da idolatria, Deus permitiu que, durante 70 anos, o povo judeu fosse cativo na Babilônia, no centro principal da idolatria da época, para que fosse curado da idolatria. No Egito, Israel conviveu com tantos deuses, se apegou aos deuses egípcios, de tal maneira que quando saiu do Egito, lá no deserto, fizeram um bezerro de ouro e prestaram adoração àquele bezerro de ouro. Deus revoltou-se de tal maneira que disse a Moisés: Moisés, mata todos os idólatras. E naquele dia, a mando de Deus, a tribo de Levi matou 3.000 idólatras. Idolatria é repugnada por Deus. Deus não tolera o idólatra. Todos os idólatras, Deus deixou para trás e eles já estão há muito tempo sepultados. E a salvação, quem sabe lá é Deus se teve ou não. Seguindo o padrão da Bíblia, a palavra de Deus diz que nenhum idólatra herdará o reino de Deus. Nenhum idólatra chegará ao céu. A idolatria é um pecado que afronta a Deus. Por quê? Porque colocamos coisas, pessoas, objetos acima de Deus. Deus não quer ser trocado por nada. Não terás nada na frente de Deus. Deus, ele é único e exclusivo. E nesta noite, Deus quer falar conosco, baseado, amados irmãos, no seguinte tema: evite idolatrar pessoas. Repitam comigo, digam: evite. Outra vez. Não há nada de errado em se prestar o devido respeito e a devida honra a quem de direito. Mas tal atribuição de honra é razoável e sem exagero. Difere completamente da idolatria emocional às pessoas.
Não podemos idolatrar pessoas. É antibíblico. Você pode honrar, respeitar, mas idolatrar é pecado gravíssimo que se comete contra Deus. E Deus nunca tolerou o idólatra. Imagine a idolatria. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Podemos honrar e devemos honrar, e é para honrar uns aos outros. Devemos respeitar uns aos outros, mas nunca colocar ninguém acima de Deus. Amém? O seu marido não está acima de Deus. A sua esposa não está acima de Deus. Os seus filhos, o pastor da igreja, o presbítero, o diácono, a diaconisa, seja lá quem for, tenha o título que tiver, ninguém pode estar na sua vida acima de Deus. Amém? Diga: em primeiro lugar, na minha vida, é Deus. Deve respeitar as pessoas, sim. Deve considerar as pessoas, sim. Deve amar as pessoas, sim. Mas idolatrá-las, não. Amém? Não. Vamos continuar. Idolatrar, conforme já falei, e agora quero mais estender o significado para que você entenda melhor. Idolatrar é colocar qualquer coisa e pessoas acima de Deus. É deixar de olhar para Deus e olhar para coisas ou pessoas. Não podemos colocar o nosso carro, a nossa casa, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso líder espiritual, o nosso discipulador acima de Deus. Diga comigo: meu discipulador é uma bênção. Eu dou graças a Deus, mas em primeiro lugar está o meu Deus. Deus fica por aqui com o idólatra, gente. Deus fica aborrecido com aqueles que praticam a idolatria e com aqueles que aceitam a idolatria. Deus fica irado. E nós sabemos que Deus se irou lá no deserto e mandou Moisés matar 3.000 idólatras. E hoje, Deus não mata fisicamente, mas tem morte espiritual por trás. A pessoa fica morta espiritualmente e cega. Se sente uma dor, vai chamar fulano para orar por mim. Ela não tem força para orar. Se sente uma perseguição espiritual, vai chamar fulano para orar. O diabo está me atacando. Ela não tem força para orar. Ela se torna uma pessoa dependente por causa da idolatria. Amém? Diga: o meu pastor é uma bênção, mas Deus me deu poder para expulsar demônios da minha vida e da vida de outros. Dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus.
Agora vem a seguinte pergunta, amados: por que esse tipo de idolatria acontece? Por quê? Porque nós vemos a idolatria nas personalidades musicais. Cantor hoje, ele é mais idolatrado do que adorador. Um time de futebol, um jogador, o povo para uma nação, para um dia, para uma cidade, para até a vida do crente. Para o crente estar lá na televisão ou no campo de futebol idolatrando. Idolatra personagens que jogam bem, idolatram personagens que cantam bem, idolatram até personagens que pregam bem. O que nós temos que olhar é se fulano pregou bem, foi porque Deus usou. Amém? Se na casa de Deus alguém cantou bem, adorou bem, foi porque Deus usou. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deus não quer o resto de ninguém. Deus quer você por inteiro. E tudo que você der a Deus, dê o melhor da sua vida. Entendeu, igreja? Dê o melhor da sua vida. Você não precisa terceirizar nada. Nada. Quando eu morava em Gandu, 3 horas da manhã, um diácono me ligou. Eu gosto muito do trabalho de libertação, mas eu não fui constituído como mestre da palavra para centralizar a libertação em mim. Mas eu fui constituído por Deus para ensinar a todos a se libertarem. 3 horas da manhã o telefone toca. Era um diácono. Pastor, meu filho endemoniou, vem aqui. Eu disse, não vou não. Não vou não. 3 horas da manhã. E ele disse, mas pastor, é o Senhor para expulsar o demônio só vai sair se o Senhor vier. Eu disse, não vou não, e essa sua ideia está errada. Você é diácono, também é uma das pessoas que tem autoridade, e se não fosse diácono, o demônio sairia do mesmo jeito. Bote a mão na cabeça do seu filho e ordene que o diabo saia em nome de Jesus. Ele fez. 9 horas da manhã, no outro dia eu fui lá na casa dele. E aí, diácono fulano de tal, cadê o menino? Pastor, o demônio saiu na hora. E eu disse, está vendo aí? O poder de Deus está disponível a todo aquele que crê. Amém, igreja? Diga, eu não preciso terceirizar o poder de Deus. Ele está na minha vida. Glória a Deus. Dê aleluia. O diabo é que diz que você não tem poder, mas você tem. Se existe um mentiroso, é Satanás. Ele é o pai da mentira. Você tem poder. O poder do Espírito está na sua vida. E Jesus disse, em meu nome, qualquer crente expulsa demônios. Qualquer crente ordena a doença e ela sai em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, por que esse tipo de idolatria acontece? Quem pratica esse tipo de idolatria são pessoas dominadas apenas pela emoção. Você não
precisa ser dominado pela emoção. Você tem que ser dominado pela razão, pela palavra. Na hora de expulsar um demônio, você tem que ter a certeza que ele vai sair. Se você se arrepiar ou se a pessoa se arrepiar, não importa, ele vai sair porque está escrito. E o que está escrito tem que se cumprir em nome de Jesus. Amém? Diga, a palavra de Deus se cumpre na minha vida, porque ela é viva e eficaz. Não troque, igreja, a verdade de Deus por mentiras humanas. Não troque. Paulo advertiu isso. Paulo, há muito tempo atrás, antes de nós, o apóstolo Paulo disse o seguinte, na carta aos Romanos: eles trocam a verdade de Deus pela mentira, adoram e servem a criatura antes que ao Criador. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhou para ela, diga assim para ela: mesmo você sendo uma pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo, é Deus que opera na minha vida e na tua. Aplaude a Jesus. Aplaude o Santo de Israel. Amém? Eu não tenho mais poder do que você, porque eu oro mais do que você. Não. A graça de Deus é derramada sobre todos. Isso é uma questão de fé. Amém, irmãos? Se alguém disser para você bem assim: olha, o demônio vai sair porque eu cheguei. Hoje eu passei o dia todo jejuando. Hoje eu passei o dia todo orando por você. E agora o demônio vai sair. Repreenda na mesma hora. É obra do diabo, querendo a sua atenção para a idolatria. O demônio sai por causa do poder que há no nome de Jesus. Não sai por causa do meu jejum, não sai por causa da minha oração, sai porque foi dado todo o poder ao nome de Jesus. Amém? Uma criança que mal saiba falar, que mal saiba andar direito, uma criança pequena de 4, 5, 6 anos, ela tem condições de expulsar demônio. Amém? Basta ela saber pronunciar o nome de Jesus. Amém? Um dia que manifestar um demônio, eu vou chamar Ágata, e Ágata vai expulsar. Ah, mas não é uma criança? É uma criança, brinca, corre, faz coisa de criança, mas o poder não está nela. O poder está no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, igreja? Então, não negocie aquilo que Deus já te deu como igreja, para a glória do Senhor. Outra razão, sem dúvida, é a necessidade de se amar alguém. As pessoas que carecem de maturidade emocional não podem amar profundamente a pessoa comum ou mediana. Observe como o diabo é estrategista. Aquelas pessoas que querem ser idolatradas, até mesmo dentro da igreja, a maioria delas tem problemas de relacionamento. Ela tem problema para amar as pessoas. Ela tem problema.
Aí ela fica, sabe, catando um, catando o outro, porque ela não pode, não tem as condições interior de ser uma pessoa aberta para amar. Aí ela fica procurando assim um, procurando o outro, para ser admirada, para ganhar admiração e para poder dar um pouco daquilo que ela chama de amor. O verdadeiro amor não faz acepção de pessoas. Amém? O verdadeiro amor não busca grupos. Não cria grupinhos seletos. O verdadeiro amor é expansivo. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou a todos. Amém? O poder não pode ser limitado a um grupo. O poder não pode estar apenas em mim. O poder tem que estar na igreja. E diga assim: eu sou a igreja. Então eu tenho direito ao poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, falta de perspectiva correta, de conhecimento e de entendimento, tanto da parte do que idolatram, como da parte dos idolatrados. Falta de conhecimento, não tem conhecimento bíblico. E uma coisa que eu quero agora abrir um parênteses: igreja não é um centro espírita, igreja não é um centro de macumba, que a pessoa tem que ir ao Pai, a pessoa tem que ir ao Pai de Santo, para o Pai de Santo dar uns passos, para o Pai de Santo fazer uma oração e ela ficar boa. Jesus disse: quer ter vitória? Quem quer ter vitória aí, diga amém. Entre no quarto, feche a porta e vá orar. Amém? Não fique dependendo das minhas orações só. É o meu dever, lá no meu quarto, orar por todos vocês. Mas vocês, no quarto de vocês, orando a sós com Deus, vocês recebem graça, vocês recebem cura, vocês recebem libertação, vocês recebem poder, porque Deus sempre quis e quer intimidade com cada um de nós. Deus não quis intimidade só com Mateus, Deus não quis intimidade só com João. Para falar a verdade, Deus também foi íntimo de Judas. Se Judas se perdeu, foi porque Judas quis se perder. Amém? Quis se perder. Então não idolatre pessoas, não, é pecado. Fulano cantou, glória a Deus, é para a glória de Deus. Fulano pregou, é para a glória de Deus. O irmão orou, é um homem de oração, é para a glória de Deus. Ele pode até ser mais de oração do que você. Não idolatre. Não idolatre. Não se inferiorize. Porque tem pessoas que se inferioriza. Não, eu vou buscar fulano para orar por mim, porque eu sou um pobre miserável. Você não sabe os pecados que fulano anda pecando e escondido dentro dele. Amém? Não idolatre ninguém. Porque de repente você chama uma pessoa para ungir sua casa, a vida dela está mais suja do que a sua casa. Você entendeu, igreja? Às vezes você chama uma pessoa para botar a mão na sua cabeça e a vida daquela pessoa está mais suja do que a sua vida. Tenha maturidade, igreja.
Tenha maturidade. O poder de Deus está na sua vida. Amém? Não fica negociando, não fica mendigando o poder de ninguém para você receber a bênção. Porque o poder está em Deus. O poder está em Cristo. E a palavra é verdadeira. Deus falou, e tudo quanto você pedir em oração, crendo você vai. Aleluia. Glória a Deus. Então, temos que ter a perspectiva correta da palavra. Deuteronômio 17, 19 e 20 diz assim: e terá consigo nele todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei, esses testemunhos a fim de cumprir, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos. Diga comigo, é pecado. Fala comigo, é pecado um irmão exaltado. Amém? Se aquele irmão é cheio do poder de Deus, é mais um motivo para ele ser humilde. Se aquele irmão é usado por Deus, é mais um motivo para ele ser humilde. Não puxar a glória para si. Ele tem que elevar a glória a Deus. Amém? Levante a mão para o céu e diga bem assim: Senhor, podes me usar como quiseres, mas a glória será tua. O nome de Jesus será engrandecido. Aleluia. De calamacho de calamaramana. De lama subiandaramaya. Aleluia. Um outro motivo é a falta de entendimento da mortalidade do homem. As pessoas são mortais, logo se vão. A alma das pessoas tem sede de Deus, mas a minha alma não tem sede das pessoas. Amém? Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É muito simples. Paulo foi um homem de Deus, mas a sua alma não tem sede dele. João foi um homem de Deus, mas a sua alma não tem sede dele. Você tem sede do Deus vivo e poderoso. Amém? Eu posso ser uma bênção. Eu posso ser uma pessoa que faz fogo descer do céu. No dia que o Senhor me chamar, tem outro no meu lugar. Deus já levantou outro no meu lugar. Amém? Para que Deus faz isso? Para que nenhum na face da terra se glorie. Lembra do que foi que Paulo falou? Eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Entende, igreja? Paulo disse isso. Eu não tenho do que ficar orgulhoso. Se é porque o defunto levanta, eu não tenho por que me orgulhar. Se é porque o cego vê, eu não tenho por que me orgulhar. A única coisa que me faz ter orgulho é a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo está a minha redenção. Amém? Preste atenção. Como Deus vê esse tipo de idolatria, que é idolatrar pessoas? Como é que Deus vê? Deus é sério, gente. Deus é sério. E a gente precisa verdadeiramente nos colocar na palavra. Não se coloque no que você acha, não. Não se coloque, não. Uma certa vez eu estava numa casa de um pastor e tinha assim uns 4, 5 pastores, e ele chegou
e disse bem assim para um dos pastores: você está em condições de orar por mim? Eu fiquei assim, olha, parado. O pastor perguntou ao outro: você está em condições de orar por mim? O pastor respondeu: sim, estou. Por que o senhor faz essa pergunta? Porque nem todos têm condições de orar um pelo outro. Nem todos. A gente ora um pelo outro pela graça de Deus. Amém? Você não é tão santo assim quanto pensa que é. Eu não sou tão santo assim por aquilo que eu penso que sou. Então, para que chamar a atenção das pessoas para mim? Amém? Para que querer se aparecer como a pessoa mais santa? A pessoa mais espiritual? A pessoa que mais ora? A pessoa que mais jejuma? Para impressionar? Para intimidar alguém? Para que alguém me veja como Deus? Eu aprendi naquilo. Estava numa casa, numa reunião de pastores. E o pastor disse-me assim: você está em condições de orar por mim? Antes de você pedir oração a alguém, averigue, façam uma análise se aquela pessoa está em condições de orar por você ou não. Mesmo que ela faça descer fogo do céu. Às vezes ela faz descer fogo do céu, mas está com a vida mais atribulada do que a sua. Está com a família mais derrotada do que a sua. Está com a vida emocional mais estragada do que a sua. Resumindo, evite idolatrar pessoas. Não idolatre a pastora, não idolatre a mim, não idolatre diácono nenhum, não idolatre missionário nenhum, não idolatre ninguém. Amém? Você não sabe o que mora dentro daquele coração, dentro daquela vida. Não, eu vou chamar fulano para orar por mim, eu vou chamar fulano para jejuar por mim. Faz jejuar tu mesmo, rapaz. Vai orar tu mesmo. Amém? Vai pagar tu mesmo o preço a Deus. Fica numa idolatria que vai levar para o inferno. Aqui não tem não, mas se por acaso tiver, a idolatria vai lhe levar para o inferno. Porque está escrito na Bíblia: os idólatras ficarão de fora. E acabou a história. Olha o que diz aqui, ó. Como é que Deus vê isso? O rei Herodes se achava a pessoa mais importante do que todos. O rei Herodes se achava Deus. Em Atos capítulo 12, versículo 20, diz assim: ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono, dirigia-lhes a palavra, e o povo exclamava: é a voz de um Deus. Olha a idolatria. Herodes era um nojento. Herodes era realmente uma pessoa que não temia a Deus. E o povo lá dizia: olha, é um Deus. Ele não fala como homem, ele fala como Deus. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora Deus enviou um anjo, diz o versículo. Deixa eu terminar de ler. No mesmo instante o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e Herodes morreu comido de bicho. Diga comigo: Deus não divide, não reparte a glória dele com ninguém. Vigia a igreja.
Talvez você esteja passando por alguma coisa por causa da idolatria. Mas eu não me curvo diante de imagens, mas está se curvando diante de pessoas. E é essa idolatria que eu estou falando, é essa idolatria que eu estou repreendendo, é essa idolatria que vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Idolatria por pessoas. É tão nojenta, é tão abominável. Aqui eles não levantaram a imagem, não. A idolatria era por Herodes. Se a igreja é idólatra, o pastor tem idolatria pelo pastor, Deus se abomina. Me vejam como um homem de Deus, mas não como Deus. Quem está entendendo? Me considere, me respeitem como um homem de Deus, mas nunca me coloque no lugar de Deus. Nem a mim, nem a ninguém. Não coloque seu marido, não coloque seu filho, não coloque o irmão, não coloque a irmã, não coloque o diácono, a diaconisa, missionário, quem quer que seja, não coloque. Diga comigo, toda a glória eu tenho que dar ao meu Deus. Aleluia. Olha como é que Deus vê, queridos. Olha. Jesus, quando estava na terra, não cometeu esse engano da idolatria. Recusou-se se curvar diante do diabo. O diabo disse, desce, curva, me adora. Jesus disse, vai de Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Diga, vai Satanás. Só a Deus eu presto a minha adoração. Aleluia. Também não permitiu que os outros o idolatrassem. Não permitiu. Quando alguém chegava até Jesus, Jesus fazia um milagre, ele não saía, batendo palma, eu fiz um milagre, eu sou filho de Deus, está sabendo? Não, ele, cala a boca, não conta nada a ninguém, vai para a tua casa, fica quieto. Jesus, o Filho de Deus, não aceitou idolatria. Amém? Você não deve aceitar a idolatria, igreja. Por mais santo que você seja, por mais poder do Espírito que você tenha na sua vida, não aceite ser idolatrado. E nem idolatre ninguém, nem ao seu pastor. Amém? Que a minha vida é aberta, eu garanto pela minha vida. Não tenho nada escondido, mas não quero que ninguém me idolatre. É antibíblico. Se eu chamar a igreja para me idolatrar, eu vou para o inferno. É assim que Deus faz. Quem está entendendo? Preste atenção. Jesus não permitiu que as pessoas coroassem ele rei. Vieram coroá-lo rei, Jesus, não. Quando Pedro chegou até Jesus, dizendo, Senhor, eu morro no teu lugar, Jesus disse, passa para trás de mim, Satanás. Eu vim para morrer, e morrer, eu vou morrer. Amém? Hoje os pregadores querem palmas, querem aplauso. Paulo foi até a ilha de Malta, foi até pregar o evangelho em Éfeso, apanhou, e ele sabia, eu tenho certeza disso, que em todos os lugares que eu for, eu vou passar por perseguição. Hoje a igreja está diferente, gente. O pregador vai ali, ele quer sucesso. Ele quer que todo mundo se ajoelhe diante dele e diga, isso é um homem de Deus, é um homem de Deus, a glória é para ele, não é para Deus. Isso é idolatria. Quem está entendendo, diga amém.
Quando alguém chamou Jesus de bom mestre, foi que ele disse? Foi que ele disse? Por que me chama bom? Só há um bom, que é o Pai. Amém? Jesus não aceitou nada que viesse realmente a corromper o interior dele. O orgulho, a exaltação, corrompe o coração do homem. Corrompe o coração do homem. O homem bota a mão, cura, levanta um paralítico. A glória é dele. Ele sai dizendo para todo mundo que ele curou o paralítico. A glória não é de Jesus. E Jesus não era assim. Por onde ele passava, a glória era para o Pai. Amém? A glória era para o Pai. É para o Rei, o Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos 10, 25. Atos 10, 25. Nesse versículo nós vamos ver que os apóstolos, os primitivos discípulos de Jesus, semelhantemente se mantiveram sem mácula quanto à questão de idolatrar pessoas. Eles não idolatraram e nem aceitaram a idolatria. Eles não adoravam pessoas e também recusavam que a adoração fosse dada a eles. Por favor, alguém aí leia o versículo 25 de Atos 10. Em voz alta. Leia. Atos 10, 25. Vinte e seis. Está vendo? Cornélio, um homem temente a Deus. Olha para isso. Até crente pode ser envolvido nessa ação de idolatrar. Cornélio era um homem temente a Deus. Pedro chegou lá, a primeira coisa que Cornélio fez foi se prostrar aos pés de Pedro, porque era o grande Pedro, o grande homem que andou com Jesus. E Cornélio estava recebendo um personagem famoso, um personagem realmente espiritual, um personagem cheio do Espírito Santo, um personagem que a sombra curava. Ó, tudo isso Cornélio tomou conhecimento. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, se curva, ajoelha, Pedro diz assim: levanta-te, eu sou homem igual a você. Amém? Jesus não aceitou que ninguém o idolatrasse. Os apóstolos não aceitaram que ninguém os idolatrasse. Agora eu e você, igreja, vamos aceitar a idolatria? As pessoas: ô pastor, você é um homem. Para trás, Satanás, tu está querendo usar de engano, tu está querendo me derrubar. Você entendeu, amado? Você entendeu? Diga para a pessoa que está do seu lado: por mais cheia que você seja, eu também conheço a fonte. Amém? A fonte é Jesus. A fonte é o Espírito Santo. O tanto que eu posso me encher, você também pode. Amém? É só você dobrar o joelho em casa, na igreja, onde você quiser buscar. Quem busca, acha. Quem busca, acha. Muito bem. O que é que isso faz? A idolatria a pessoas prejudica os idólatras e os idolatrados. Idolatrar pessoas sendo contrário à vontade de Deus só pode causar dano, tanto aos que prestam como aos que
aceitam. Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Ora, os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. Quanto o Senhor estender a sua mão, tanto opressará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos. Entendeu a mensagem? É comum a gente, até às vezes, como igreja, ir buscar auxílio a quem não pode dar. A quem não pode dar. Aqui vem a ilustração do Egito. Vocês buscam um auxílio, vocês confiam nas armas que ele tem, vocês confiam no poder que eles têm, mas vão cair os dois. Amém? Eu não posso de maneira nenhuma colocar a minha fé em buscar auxílio em pessoas, em pessoas comuns, carnais, pecadoras igual a mim. Eu tenho que botar a minha fé para buscar o meu auxílio em Deus. A Bíblia diz assim: de onde me virá o socorro? Hein, igreja? De onde nos virá o socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Para com isso. Se você é uma pessoa que fica ligando, ei, vem orar aqui, ei, vem fazer um jejum, para com isso. Aprende você mesmo a orar, aprende você mesmo a fazer o seu jejum, aprende você mesmo a ter experiência com Deus. Deixa de viver a experiência dos outros. Amém, igreja? Vai viver a tua própria experiência. Ninguém precisou orar por mim para eu me levantar. Eu nunca caí. Sabe por que eu nunca caí até agora? Posso cair até amanhã, mas sabe por que até agora eu nunca caí? Porque quem me sustenta é Deus. Eu realmente me coloco nos pés dele, eu busco a presença dele, o meu contato é com ele, a minha força vem dele. Ele é tudo para a minha vida, e ele é tudo para a vida da igreja. Amém? Aleluia. Diga comigo: eu não preciso de canelas de fogo ao meu lado. Eu tenho o meu corpo inteiro aquecido pelo poder de Deus. Amém? Para que ir atrás? Eu vou ali naquela igreja ali, porque ali tem uma mulher que revela tudo. Se eu quero tudo revelado da minha Bíblia, da minha vida, está na Bíblia. A Bíblia revela toda a minha vida. Não é verdade? A Bíblia revela toda a minha vida. Para que eu ir atrás? Para que alguém chegar para mim, assim diz o Senhor. Ele diz para você andar na presença dele. Eu digo, que novidade, novidade. Deus fala comigo toda hora isso, na palavra. Para que eu ouvir o que a palavra já me diz? Para que eu ouvir da boca de terceiro aquilo que a palavra já me garante? Para eu ir com o meu coração e levar o meu coração à idolatria? Não, não, não. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam a mentira. Evite idolatrar pessoas. Como? Primeiro,
evite ter e ser o que os outros têm e são. Isso é inveja. E inveja é idolatria. Diga comigo, eu. Outra vez, diga, eu sou eu. E Deus me aceita como eu sou. Não é do jeito que o irmão quer. Não é do jeito que a irmã quer. Porque às vezes aparece gente que chega querendo modelar a gente. Ah, você precisa ser assim, você precisa ser assim. Deus me conhece. Diga comigo, Deus me conhece. E Ele me aceita como eu sou. Amém? Isso basta, isso basta. Glória a Deus. Evite comparações. Seja você mesmo e imite a Jesus. Amém? Se alguém chegar para você, você precisa ser igual a mim. Não, eu preciso ser igual a Jesus. Como eu não vou conseguir ser igual a Ele, eu vou aqui na minha jornada imitando Ele só. Amém? Descarta. Descarta as pessoas que realmente quer que você idolatre, quer colocar sobre o seu ombro um jugo que elas mesmas não carregam. Isso é hipocrisia. Os fariseus faziam isso. Você entendeu, igreja? Você veio para a casa de Deus, veio para Cristo para ser livre. Ser livre. Aí de repente chega um bacana lá, não, você não está salvo, porque você não guarda o sábado. Ah, você não está salvo, porque você não ouve as profecias de fulano de tal, de cicrano. Eu estou salvo, porque Jesus me comprou, me redimiu, e todos os dias eu ouço a palavra dele. Quando eu leio, ele fala comigo, ele fala de profecia, ele fala de família, ele fala de vida, ele fala e ele vai continuar falando. Quem entendeu, diga amém. Preste atenção nisso. Só vão atrás de pessoas quem não lê a Bíblia e quem não ora. Você entendeu? Só vai atrás de pessoas na idolatria. Ah, eu vou até a irmã, porque a irmã é santa. Eita, a mulher é santa. Só Deus é que sabe a santidade dela. Eu não. Amém? Você conhece a minha santidade profundamente? Conhece? Não, claro que não. Claro que não. Então, só vai atrás de pessoas que na visão humana, na emoção humana, acha que elas são extraordinárias, quem não lê a Bíblia e quem não ora. Quem ora e lê a Bíblia não precisa disso. Está entendendo, igreja? Eu vou encerrar. Glória a Deus, para a gente orar. Louvado seja Deus. Não demonstre ser a pessoa mais espiritual do mundo. Lembre-se que você é falho. Quanto mais Deus te enche, mais humilde você seja. Quanto mais Deus te enche, mais humilde você seja. O orgulhoso, quanto mais Deus enche, ele fica assim, ó, separado. Ali está cheio, mas é do que não presta. Porque uma pessoa cheia, ela é, popular. Ela está ali, no meio da multidão. Vê se Jesus saía do meio da multidão. Saía? Não saía do meio da multidão. Aí quando você vê aquela pessoa, olha, eu vou orar na sua casa, mas não chama ninguém. Não quero não. Esse tipo de gente não pisa os pés na minha casa para fazer a obra. Porque é engano. Espírito de engano naquela vida. Não serve. Só serve para fazer na minha casa aquele que diz assim, olha pastor, eu vim para a tua casa e trouxe aqui esses 20 para a gente orar, glorificar a Deus. Aí sim. Jesus não andava sozinho e nem com um grupo seleto. Jesus andava com uma multidão. Amém, igreja? Andava com uma multidão. Não andava sozinho. Jesus veio expandir a obra de Deus. Ele não veio se aparecer.
E hoje, na face da terra, há muitos que querem se aparecer, tomar o lugar de Deus. Não quer deixar Deus fazer. Eles querem fazer, mas não vão fazer. Porque o Senhor diz assim: a minha glória eu não reparto com ninguém. Amém? Não reparto com ninguém. No fim fica frustrado. A oração não é respondida, a cura não vem, a libertação não acontece. Por quê? Porque estava chamando a pessoa para si e não levando a pessoa para Deus. Evite. Não se ache extraordinário por causa dos seus dons e talentos. É tudo que Satanás quer. Tudo que Satanás quer. Não se ache. Você pode ser uma pessoa que tenha muito conhecimento. Se ache um aprendiz. Você pode ser uma pessoa que tenha muitos talentos. Uma certa vez alguém disse para mim: eu tenho os 9 dons. E eu disse para ela: estou procurando enxergar um. Ela disse: eu tenho os 9 dons do Espírito. E eu disse: estou procurando enxergar um na sua vida. Qual? O amor. Você não tem amor. Se você tivesse amor, você não era tão arrogante, tão orgulhoso, tão isolado. Amém? Diga comigo: uma pessoa que ama não se isola. Estou concluindo. Não subestime as pessoas por causa da sua religiosidade. Às vezes tem aquela pessoa tão quietinha, aquela pessoa na igreja tão humilde, mas aquela pessoa tem uma comunhão com Deus. Amém? Ela tem uma comunhão com Deus, ela não chama atenção, ela não se aparece, ela não quer realmente holofotes em cima dela, ela quer que Deus seja glorificado. Amém? Uma certa vez eu estava numa igreja e vi uma senhora tão humildezinha, pegou a harpa cristã e começou a cantar. Todo mundo olhava para aquela senhora. Mas que ela nem cantar sabe. O ministério de louvor cantou, foi aquele show. O povo pulou, o povo dançou, o povo gritou. Quando a senhorinha começou a cantar, toda a igreja chorou. Com quem Deus estava? Com quem estava fazendo show? Ou quem estava verdadeiramente adorando? Com quem estava verdadeiramente adorando. Amém, irmãos? Mas a plateia estava de olho no ministério de louvor. Mas o poder estava naquela simples senhora, que ninguém dava nada por ela. Então, que ninguém dê nada por você, mas você seja uma pessoa cheia de Deus. Amém? Que ninguém... Eu já cheguei em muitos lugares, amado, das pessoas olharem para mim: é ele que é o pastor? Eu não tenho cara de pastor, não tenho nome de pastor. A única coisa que eu tenho é a chamada para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Não sou porque eu quero. Eu sou simplesmente por causa dele. Não porque eu quero. Porque eu me daria por satisfeito e muito satisfeito estar no banco glorificando a Deus, engrandecendo o nome dele. Não seja insubmisso por causa dos seus conhecimentos espirituais. Quanto mais conhecimento espiritual, quanto mais unção que você tenha, seja humilde. Ande lado a lado com o seu pastor. Não ande lado a lado com as ovelhas que é do pastor. Amém? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui todas as ovelhas são minhas.
Se você quiser tomar a minha ovelha, você é ladrão. Está almejando tomar o meu lugar. Entendeu? Todas as ovelhas aqui do rebanho são minhas. E eu vou ter que prestá-las conta ao Senhor. Amém? Se aparece um espírito e diz bem assim, não, está pensando o quê? Nós também temos o Espírito Santo, não precisamos ser submissos, não precisamos ir pela orientação dele. Está querendo o meu lugar. É espírito de inveja, é espírito de discórdia, é espírito de contenda, porque está registrado no céu, todas as ovelhas aqui são minhas. Tem algumas que passaram por aqui e continuam sendo minhas. Amém? Mesmo elas não estando congregando mais aqui, eu vou ter que prestar contas delas. O reino de Deus é assim, gente. O reino de Deus não é como a gente quer, não. Seria tão bom que o reino de Deus fosse como a gente quer? Não é, não. É como está aqui estabelecido na palavra. Amém? Vou ler 2 versículos para a gente encerrar. Lucas 16:15. E ele lhes disse: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Perante os homens, aquilo que os homens exaltam, para Deus é abominação. Por isso, aquele que se exaltar será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Ai de mim levantar a boca e dizer que essa igreja é a melhor da cidade. Ai de mim de eu dizer realmente, menosprezando os outros pastores, olha, eu sou o melhor pastor dessa cidade. Ai de mim, porque aquele que se eleva para Deus é abominação. Quando alguém perguntou, encontrei uma pessoa essa semana na rua, no banco, e ele disse, como vai apacentar? Eu disse, para glória de Deus, Jesus está no comando. A igreja é dele, não é minha, é dele. A glória é para ele. Mas enquanto eu estiver aqui, eu sou responsável pela vida de vocês. Amém? Há uma responsabilidade entre o pastor e Deus, Deus e o pastor. Pastor, e aqueles que não quiserem essa responsabilidade? São considerados pela Bíblia rebeldes. São considerados na Bíblia como insubmissos. Então, são considerados na Bíblia por aquelas pessoas que estão querendo tomar meu lugar, chamar a atenção para si. Eu fico tranquilo. Muito tranquilo, porque essas pessoas vão se acertar um dia, uma hora com Deus, querendo ou não. Se houver, né? Não estou dizendo que há, mas se porventura houver. E por fim, Salmo 103:17. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que lembram dos seus preceitos para cumprirem. Igreja, vamos sempre nos lembrar da palavra de Deus para cumpri-la, para viver a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que se esforçam para viver a palavra de Deus. É fácil? Não. Não é fácil, mas não é impossível. Temos que colocar a nossa vida de acordo com a palavra, em tudo, para que o nome de Jesus venha ser glorificado. Nós temos um alvo, e o nosso alvo é único. Quem é que quer morar no céu? Diga amém. Eu também. Eu não quero ser grande aqui não. Para quê? Para perder a minha salvação? Meu compromisso é com o céu. Amém? Aceitei Jesus para ir para o céu.
estou realmente ensinando a igreja para ir para o céu. E o meu desejo é que todos nós nos encontremos no céu. Amém? E lá não haverá pastores. Lá haverá um só pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os pastores vão ter que apresentar o seu rebanho ao sumo pastor. Que Deus nos guarde do orgulho, que Deus nos guarde da idolatria, que nós venhamos respeitar, amar, honrar uns aos outros, mas não idolatrá-los. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.